quando eu estava por encerramento do sermão, eu fui levado ali a uma palavra que tem sido muito forte assim no meu coração, lá de Romanos capítulo 8. Muitas pessoas conhecem o capítulo 8 de Romanos, e vai falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que faz o invisível, que nós não estamos vendo, Ele está fazendo, e glória a Deus por tudo. Mas nós, por vezes, meus irmãos, e é muito costumeiro, infelizmente eu falo isso, nós lermos o texto e nós não falarmos o que está lá. Eu me incluo nisso, tá? Pastor, mas você está confessando um erro? Não, meus irmãos. Às vezes, sim, né, meio erro, mas a gente vai, no intuito de trazer uma palavra que seja o cerne para você, para mim, nós acabamos, às vezes, deixando um ou para cima, para baixo, e ficamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Mas para mim chegar lá em Romanos 8, eu quero falar de Hebreus antes. Falar de um servo de Deus, o doutor Daniel, o profeta Daniel, e nós vamos falar um pouquinho sobre vendo o invisível. Qual é o grande problema de todos nós? O grande problema. Nós queremos ver para crer. É esse o negócio. Não sei se você colocou o tema aí, Luiz. Você tem aí? Nós queremos ver para crer. Se você não ver, você não crê. Você você fica assim, esperando o que pode acontecer. Então eu acho que todo mineiro, ele tem um negócio assim com montanha, sabe? Eu não sei o que tem na cabeça de mineiro, que tudo para ele é montanha. Mas, quando eu olho para essa figura que eu escolhi na neve, que nós não temos no Brasil, nem essa nevinha que tem aí no sul, hoje não é considerado nem, é quase que uma geada. Esse cara, ele está escalando um monte, está indo para o monte, está subindo, e ele não sabe o que ele vai achar no percurso, não sabe o que ele vai achar lá no fim da escalada. Ele não sabe o que tem lá, quem já passou, se já passou, se não passou, se ela é a primeira vez que vai chegar alguém lá no cume. Não tem. Então ele está escalando, ele está crendo que ele vai ver alguma coisa lá. O que é, ele não sabe. E eu só usei a figura para dizer que nós precisamos, meus irmãos, ter e pedir da parte de Deus que Ele nos dê o privilégio de ver o invisível. Não, meus irmãos, o que é plausível, o que toca, falarei sobre isso, né? Não, eu tenho que tocar aqui para mim crer. Querido, nós precisamos avançar. O povo lá no mar avançou, o povo lá no Jordão avançou. Eles não ficaram olhando o que ia acontecer, não. Eles avançaram. Não ficaram pensando: o que nós vamos achar dentro desse mar? Não, o mar vermelho. Foram. O que vai acontecer no Jordão? Não sei, eu vou avançar, porque Deus mandou avançar. Então hoje nós olhamos para tudo isso e nós falamos assim: como avançar diante de situações tão adversas? Como avançar em meio a lutas, dificuldades, temores? Como avançar, pastor? É difícil. Então deixa eu te falar uma coisa, duas coisas que eu vim pensando para cá. Me permita eu falar com você na primeira pessoa. Me permita, não é comum para um pregador. Nós sempre falamos na terceira, somos nós, como igreja. Mas quando eu vou falar na primeira pessoa, é você. Então é você, Augusto, é você, Luíde, é você, Pedro, é você, Dejanir, é você. Quem é essa palavra? Romério, você, Romério. É primeira pessoa, sou eu. Não, isso aí, acho que ficou bom essa palavra para aquele gente boa que está lá na casa dele, no sofá, e vendo um jogo lá de qualquer coisa lá. Talvez seja para aquele cara que não quer saber da igreja, talvez seja para um primo, parente, irmão, alguém lá. Não, é você, sou eu, somos nós que precisamos dessa palavra em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Abrem Hebreus 10, 39. Gabriel, se achar que está alto, você pode abaixar, filho, por favor. A palavra fala assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição,
mas dos que têm fé para a preservação da vida. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, abrimos o texto sagrado, adorando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, glorificando o Teu nome, porque temos acesso a essa palavra. Essa palavra, ela é cura para nós, ela é libertação para nós, ela seja para nós fortalecimento, ela seja para nós uma palavra de discernimento, e nós saiamos daqui mudados pelo poder desta palavra. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? O texto é muito claro. O versículo anterior eu poderia ter lido, ele vai dizer assim: mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. É grave isso. Olha o que ele diz: o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agrado nele. Agora, não precisa levantar a mão, não precisa dar sinal com a cabeça, com o olho, piscar para mim. Quantos você conhece que retrocedeu na fé? Não é que retrocedeu pouco, retrocedeu muito. Eu falava agora, vinha comentando com a família que eu fui visitar, e essa semana e no próximo final de semana tem uma festa muito tradicional aqui na cidade, chamada, não vou fazer mexão para ela aqui, mas é conhecida e tem muita gente lá. Quantas pessoas você imagina que passou pela igreja, disse um dia que seria crente, e que iria servir o Senhor, que estaria no altar do Senhor, e estão lá hoje? Quantos? Quantos não deixaram hoje de congregar? Aqui não, deixaram de congregar para estar lá hoje, num frio, e o cara vai. Aí ele fala assim: mas é uma festa bacana. Eu também acho, tem coisa boa lá, comida principalmente, já engorda uns 3 quilos só numa festa. Porém, meus irmãos, por que o cara, para festejar, ele tem que encher a lata de droga, de bebida, de tudo que é desgraça? E aí a prostituição, ela é exacerbada nesses dias, ela é latente muito grande. Por quê? Para quê? Então, se a festa é boa, o porquê que tem que encher a lata lá? Por quê? É uma pergunta. Tem que ter uma pergunta. Não é fé, não, cara, nós estamos aqui, você não bebeu para estar aqui festejando, ninguém. Quer dizer, pelo menos você deveria estar festejando. Esse dia é dia de festa, e nós devemos nos alegrar nele. Não é dia de luto, nós não estamos num luto, nós estamos numa festa ao Senhor, ao Eterno Todo-Poderoso. E aí ele vai dizer assim: quantos nós conhecemos? Você conhece, eu conheço. Mas o meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Quantos você conhece? E o pior, que eu digo sempre, você conversa com a pessoa, ele se julga crente. Parece Denorex, parece, mas não é. Só parece. Mas de ser crente mesmo, está longe, mas longe. Longe, é crente dentro da igreja, é crente de nome, é crente do IBGE, é crente longe dos valores do Senhor, dos valores do reino. Então, meus amados, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé para a conservação da alma. Então, meu amado, ele vai começar um tema, e é o maior, o grande tema central da carta de Hebreus aos Hebreus é a fé. E sem fé é impossível, vou repetir, sem fé é impossível você agradar a Deus. Vou repetir mais uma vez: sem fé é impossível você agradar a Deus. Obrigado pelo amém, Augusto. Boa. Ainda bem que nós combinamos bem. Então, sem fé, eu já vou voltar a falar. Tem hora, meus irmãos, que isso me traz um trem assim na cabeça. Nós não estamos num luto, irmãos. Aliás, no velório, você tem que fazer festa também para os salvos. Eu vou repetir: sem fé
é impossível agradar a Deus. O pastor está aqui sozinho? Sozinho, estou aqui, não estou, irmãos. Eu não vim sozinho no culto, tem uma turma aqui. Nós parlamos aqui com o Senhor. Não é falar para mim, irmão, você não fala amém para mim, você fala para o Senhor. Você exalta o Senhor, você glorifica o Senhor, não eu. Quem sou eu? 11, 1, 2, 3, a fé, ora. 11, 1, 2 e 3, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. O 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se não vê foi feito do que é visível. Então, meus amados, aqui vai começar a história de alguns crentes na face da terra que não retrocederam. Eu poderia dar exemplos, vários. O texto mesmo vai falar, aqui está a galeria dos heróis da fé, dos que não retrocederam. Então, meu amado, nossa vida com Deus, ela não é uma vida meramente, volto a dizer, denorex, estética. Parece que é, mas não é. Ele é crente aqui, ele vem na igreja, ele cumprimenta, ele é dizimista, ele participa do culto, ele vem, participa das rotinas da igreja. Mas quando ele sai daquela porta para fora, ele não tem testemunho, ele não é uma vida estética. Ela parece que é, mas não é. Ela não é, a vida não é regrada, não condiz com a vida de um cristão. Então ela é uma performance, parece que é um ator. Então, meu amado, e nós somos testados na jornada, literalmente. E na jornada você será testado e eu serei testado. E nós seremos ou promovidos para cima ou promovidos para baixo. Porque se você fizer a vontade de Deus, obviamente será para cima. Se você não fizer, será para baixo. Você será aprovado, eu e você. Na jornada, nós estamos sendo provados a cada dia. E este teste vai te promover ou para cima ou para baixo. E isso passa, meus irmãos, sem que você queira ou não, ele passa pelo teste da integridade. O que é integridade? É isso que eu estou acabando de dizer. Irmão, eu sou íntegro, porque eu estou aqui do lado dos meus irmãos. Eu saí daqui, não tenho integridade mais. Não tem com a família, não tem com o frentista do posto, não tem com o padeiro, não tem com o leiteiro. Não tem integridade. É uma vida qualquer, uma água qualquer. Então nós fomos chamados para causar impacto no mundo. Deus falou, nós cremos, porque Deus prometeu, nós confiamos. A palavra de Deus, ela não falha, ela não pode falhar. Ela é, meus irmãos, verdade para nós. Ele é fiel, ele é justo para cumprir a sua palavra. Ele é poderoso para cumprir aquilo que ele tem prometido à sua vida e à minha vida. Amém, igreja? Ali no 10, 23, ele vai dizer assim, ó, e depois nós vamos seguir no 11. Ele vai dizer, eu vou ver se eu acho, onde está aqui o... Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Nós, meus irmãos, rapaz, você já viu quanto nós falhamos? Só que nós não falamos isso. Já viu quanto você falha? Já viu quanto você pisa na bola? Você já pensou nisso? Nós não pensamos. Sempre é o outro, nunca nós. Sempre é outra pessoa, sempre é o vizinho, é o irmão, sempre alguém. Mas ele fala assim, aquele que prometeu é fiel, ele não falha, ele é reto naquilo que ele fala. A palavra de Deus não tem curva, a palavra de Deus ela é
poder, ela é maravilhas para as nossas vidas. 11:32, ele vai dizer assim, ó, o que eu tirei, está ali o 32, o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, é o pastor Euclides que fala Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. 33, pode seguir. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Olha que bacana. Das fraquezas tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Quando somos fracos, o Senhor cuida de nós. Quando não temos nenhum vigor, Ele cuida de nós. Quando você está na capa da gaita, o Senhor cuida de nós. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Isso aqui, meus irmãos, é crer no invisível. Porque eles não estavam vendo, eles não estavam olhando, vendo esse ambiente, mas eles criam que alguma coisa superior iria acontecer. Isso é fé. Você não está vendo, eu também não estou. Eu não estou vendo mudança. Você está orando, você está na igreja, você está buscando, você está, querido, mas você precisa ter isso aí na sua vida. Eles recusaram a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Eles falaram: não, eu não vou abandonar o Senhor por isso. Eu não vou deixar os caminhos do Senhor por isso. Eu não vou deixar a palavra por isso. Eu não vou deixar porque há um Deus que cuida de mim. O próximo varão. Outros enfrentaram zombarias. Quantos não enfrentam? Zombam de nós. Zombam. Falou: ô seu mané. Quando eu vim para a igreja, minha primeira Bíblia eu tenho ela lá em casa, ganhei de presente. Meus amigos falavam assim, eu já contei aqui na igreja: ô seu bobão, para onde você vai com essa rapadura, moço? Rapadura é coisa de mineiro, né? Para onde você vai com essa rapadura? Que eles chamavam a Bíblia. Eu falei: rapaz, isso aqui é a palavra de Deus. Mas eu não sabia nada ainda da palavra, era leigo total, analfabeto bíblico à época. Mas eles falavam: ô bobão, para que isso aí? Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Então são presos, zombam e recebem açoite, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova. Irmão, você já pensou isso hoje no Brasil? O que você acha que acontecia com as igrejas no Brasil? Não precisa levantar a mão, todo mundo calminho, não precisa balançar, piscar. Se isso acontecesse no Brasil, chegasse aqui e dizer assim: ou você nega o seu Deus, ou você será apedrejado. Ou você nega o seu Deus, ou você será cerrado. Ou você nega, ou você vai ser morto à espada. O que você acha que aconteceria com a igreja no Brasil? Você acha que ela existiria? Boa parte dela, eu afirmo categoricamente: não. 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 Porque, meus irmãos, é uma fé rasa, infelizmente. E ele fala assim: andaram errantes. Esse cara é João, vestido de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. É cultural na igreja, meus irmãos, e isso nós deveríamos ter vergonha de falar isso, como crentes, de dizer assim: ah, o irmão olhou torto para mim, o cara sai da igreja. Ah, o irmão, sei lá, pisou no meu pé, sai da igreja. Isso é motivo. Esses são os motivos. Por isso que eu digo, se isso é um motivo para o cara sair da igreja, ou, vamos avançar um pouco. Ah,
o irmão do som está ruim, sai da igreja. Aí ele está falando, não, esses caras cerrados, andaram pelo deserto, morreram pela espada, foram decapitados, mortos em óleo queimado, taxa de óleo queimado, mas eles disseram, não nego ao Senhor, não nego a Jesus, não negarei. João Batista foi decapitado, meus irmãos. Pediu a cabeça dele, deu a cabeça dele. Herodes decapita ele, mas ele repreende Herodes. E ele fala assim, você não pode estar com aquela mulher, porque ela não é sua. Pediu a cabeça do João, e o João foi decapitado, mas ele não voltou atrás. O que é a Bíblia é a Bíblia, o que é a verdade é a verdade, e nós temos compromisso com a verdade, e não com a mentira. Amém, igreja? Então, meus amados, seguindo, mas eu já li esse ou não? O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas e grutas da terra. Irmãos, não foi em apartamento amplo, com ar-condicionado, casas amplas, com ar-condicionado, não, nada disso. É isso aqui que era a vida desse povo. Vai lá mais uma, gente boa, mais dois. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Olha que coisa que nós gostamos de ouvir, né? Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O 40, como diz o Cebolinha, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Deus havia planejado algo melhor para nós. É isso que Deus tem para nós. Algo melhor, algo sublime. Então, esses servos nos ensinam lições preciosas. A verdadeira vitória, meus irmãos e irmãs, ele não consiste na ausência de lutas. Não é isso. Elas sempre terão. Não consiste em problemas, em perseguição. Não é isso. Não é essa ausência. Nós teremos eles. Infelizmente teremos. Mas o grande problema é nós desistirmos do Senhor, é desistir de Cristo, é desistir do Todo-Poderoso. O grande problema é nós negarmos a Cristo, e esses não negaram. Por que não negaram? Eu vou falar lá no final. Por que não negaram? E quantos negam, e quantos dão no pé, e quantos não têm firmeza no Evangelho, e quantos não estão desgarrados do Evangelho, não têm a profundidade, como eu falei aqui na hora do ofertório, não tem essa profundidade. Então, meus amados, o Senhor não promete a você e a mim ausência de problema. Mas lá no 11:28 de Mateus ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Ele não disse, tem ausência de problema quando você se converte. Não, ele disse que você tem aflição, que você terá luta, que você será perseguido, que você será um monte de coisa desse. Você não quer escutar isso de jeito nenhum. Nós queremos escutar que nós só teremos vitória, aleluia, isso é bom demais. Mas nós temos. Tem dureza no caminho, tem pedra no caminho, tem luta no caminho, tem coisas, tem ansiedades no coração, tem perguntas não respondidas, muitas coisas, mas existe um Deus que cuida de nós, que nos dá uma fé para ver o invisível. Nós não sabemos o que tem ali do lado daquela montanha, mas nós sabemos que há um Deus criador, poderoso, soberano, maravilhoso, que cuida de nós, que nos dá vitória, que nos sustenta e que nos dá o privilégio de ver o invisível, e louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Então eles se recusaram a se comportar ou se enfronhar nos padrões decadentes do mundo. O mundo é decadente, irmãos. Eu dei um exemplo de uma festa tradicional da cidade onde nós estamos como igreja. Um exemplo.
Agora, meus irmãos, isso aí, o que tem mais? Mas eles disseram assim: não vou desfrutar dos prazeres dessa terra. Eles optaram por obedecer e cumprir o chamado. Deixa eu te dizer, o Senhor, a despeito das lutas, a despeito das suas necessidades, a expectativa que Ele tem em relação à sua vida, é que você cumpra o seu chamado. Pode ser difícil, e eu nem posso falar aqui que vai ser facílimo, porque nós sabemos que não é. Porque a Bíblia não omite de nós nem um servo, nem uma serva, nem uma das páginas na Bíblia ficou sem a verdade. Todos aqui são verdade. E eles não, as páginas bíblicas não omitiu de nós que os filhos terão lutas e dissabores nessa vida. Não foi omitido. Mas esses caras, esses homens, essas mulheres, apesar disso tudo, optaram por obedecer e cumprir o chamado de Deus. Amém, igreja? Se eu puder te dar um conselho breve, cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito na terra, porque o Senhor um dia Ele vai nos buscar. Pensa num trem frustrante. Você vai ser chamado pelo Senhor um dia para ser tirado daqui, e você não cumpriu o seu propósito, e você não fez o que deveria fazer, o que a palavra mandou que você fizesse. Então, no mesmo texto, lá no versículo 33, ele vai falar de um cara, e eu vou fazer um comentário um pouquinho mais demorado dele, não muito também, mais rápido. E ele vai falar, esse cara é o Daniel. O profeta Daniel, ele foi esse homem exponencial, que como eu e você, ele viveu em 2 reinos. Isso é importante você guardar. Daniel viveu em 2 reinos, no reino lá babilônico e no reino do Senhor. E ele vai para a Babilônia, nós sabemos a história, cativo, e lá ele é um homem que tem um ministério profícuo, próspero, que não se rende à idolatria, que não se rende a nada de lá, nada. Como isso hoje, meus irmãos, eu vejo que é uma dificuldade para a igreja. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas é a tal de Maria vai com as outras. Se chega num ambiente que o negócio não é o seu ambiente, por que eu tenho que me adequar com aquele ambiente? E eles não adequam ao meu. Por que tem que ser eu? Ah, mas eu sou minoria. Queridos, o Senhor, Ele pregou para todos. Ele não pregou nem para a maioria, nem para a minoria. Ele pregou para todos. Todos. O Evangelho foi pregado para todos. Então, meus amados, Ele fala assim, nos quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões. Então, ele foi jogado na cova dos leões, mas ele não negociou as suas convicções. Pode jogar. Vou morrer? Plagiando o pastor Hélio ontem. O leão vai ser só mais um meio de transporte para me chegar lá no Senhor. É o leão vai me comer, a minha alma vai para o Senhor e pronto, está resolvida a parada. Deixa o leão comer, pode jogar. Qual é o problema? Ele não negociou as suas convicções. Hoje, meus irmãos, é casamento que acaba, é ministério que acaba, é igreja que fecha por falta de convicção, porque não tem convicção. É gente que abandona instrumento, pendura as harpas. É gente que larga, meus irmãos, pensa em tudo que é trem, larga por tudo.
larga pelo poder, larga pelo sexo, larga pela idolatria, larga pela mentira, larga pelo engano, larga por tudo. Daniel não negociou as suas convicções. Ele disse: é assim e será assim, ainda que eu morra, eu não negocio. Estou com o Senhor. Então, meus amados, os olhos no invisível, ele tira. Quando você olha para o invisível, que é o tema do nosso sermão, ele tira do que é tangível. Tangível é o que você está vendo, é o que eu posso tocar aqui. Isso aqui é tangível. Tangível, tangível aquela tela, tangível isso aqui. Isso aqui é tangível, essa flor, tudo eu estou vendo. Agora, nós, meus irmãos, precisamos ter um olhar invisível. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós em Hebreus. Então, os olhos no invisível faz isso, tira os nossos olhos do que é terreno. Então, você é um homem de fé e anda com fé, e anda com alegria, com convicção. Não, eu vou começar a minha segunda-feira não como um derrotado, porque eu sou um homem do reino. Eu não vou começar como uma mulher que não tem perspectiva. Não, eu sou uma vencedora, porque eu sou uma mulher do reino. Eu sou um homem do reino. Eu não sou um perdedor. Eu não sou. Por que não sou? Porque Deus disse que eu não sou. Mas eu estou em luta. E daí, brother? Levanta a cabeça e siga em nome de Jesus. Ele vai abençoar a tua vida. Ele cuida de você. Você é dele. E você será cuidado por Ele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus irmãos, o grande problema hoje dos crentes na face da terra, engana-se quem fala que é a presença do inimigo. Não é. Isso é uma mentira contada em verso prosa. É o inimigo, 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 inimigo. Não é. Sabe o que é? É a ausência da presença de Deus na vida dos homens e mulheres de Deus. Tem gente que o inimigo acha que corre dele, corre dela. Rapaz, eu entrar colocar minha mão nessa cumbuca aí? Não, é muito B.O. E quem que fez? Falta de convicção, falta de fé, falta de firmeza, falta de tudo. E a pessoa, ela vai fazendo um emaranhado da vida dela. Me contaram essa semana, um cara para usar droga, numa fazenda que trabalha ali. O cara tem dívida com a agiota, que remonta a um valor de R$10.000. Aí ele vai falar assim: é o inimigo. O inimigo? O inimigo mandou ele em... Como é que chama esses caras que emprestam dinheiro? Agiota? O inimigo mandou ele ir atrás dessa droga, dessa porcaria? Inimigo? Não, foi ele que foi. Então, meus amados, as convicções, elas não podem ser negociadas. Não devem ser negociadas. Nós não podemos negligenciar aquilo, meus amados, que o Senhor tem falado ao nosso coração e à nossa vida. Nós não podemos negligenciar as promessas do Senhor sobre nossas vidas. Pastor, é que você não sabe a dificuldade que eu vivo. Irmão, sinto, lamento e choro. Eu quero que você supere as suas lutas, as suas dificuldades. Eu gostaria que você vencesse todas as suas dificuldades. Agora eu vou te dar um conselho: vença, mas não saia da presença de Deus. Vença, mas não abandone o Senhor. Vença, mas não largue de olhar para o Senhor. Vença, levante a cabeça, creia que Ele está no controle e Ele vai cuidar de você até o fim, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Lá no Daniel ele fala assim, no capítulo 5, verso 11, ele vai dizer assim, né? Lá no profeta mesmo, Daniel, ele diz assim, vou ler aqui: existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor,
verificou-se que era iluminado e tinha inteligência e sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor tem predecessor. Sim, tinha inteligência e sabedoria como um dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu pai, sim, o teu pai o nomeou chefe dos magos, de encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. O que acontece, meus irmãos? Morre Nabucodonosor. O filho dele toma posse, que é esse gente boa, o Belsazar. O Belsazar, o que o pai dele tinha visto através do ministério profético de Daniel, o bicho pisou na bola. Ele bagunçou tudo. Idolatria, profanaram o altar, trouxeram a idolatria para o templo, vieram para um lugar, meus irmãos, de pecado literal. É só você ler o capítulo 5 mesmo de Daniel, e você vai ver que o negócio, fala aqui, ó, certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos nobres, com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazerem taças de ouro e de prata do seu predecessor Nabucodonosor, que tinha tomado do templo de Jerusalém, para o rei e os seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então os utensílios do templo, eles pegam e começam a usar para eles se embriagarem, o que era do templo, o que estava no templo. Então você imagina uma cena dessa. Agora, e eles esqueceram, quem é Daniel? Quem é esse cara? Quem é esse profeta? Quem é esse cara que nós não sabemos quem é? A mão de Deus pesou sobre a nação, e pesou muito, não pesou pouco. A mãe do Belsazar, lembra-se, olha, tinha um cara que é o versículo que nós lemos, o primeiro, o 11, fala assim, tem um cara no reino chamado Daniel, chame Daniel. Já disse isso aqui. Na sociedade hoje, em Indaiatubana, muitas pessoas estão precisando, talvez, de ajuda espiritual, não é nem financeira. Esteja precisando de um abraço, de uma oração, de uma palavra. Quais são os Daniéis que estão aqui? Quais são os Daniéis que estão em Indaiatuba? Quais são? Até quando você vai ficar protelando isso? Você sair da porta e entrar para o reino? Até quando eu falei que ia falar na primeira pessoa. Até quando você vai ficar protelando? Até quando você vai ver amigos, parentes chegados, e deixa a coisa rodar do jeito que está? Não dá um conselho sábio, não dá um abraço para a cura. Até quando? Agora aqui a palavra fala, chama Daniel. E Daniel viveu nesses dois reinos, de trevas e de luz, como nós. São dois reinos, um é treva e outro é luz. Chama Daniel, por causa da espiritualidade dele. Então, não vai chamar qualquer um, é por conta da... mas por que isso aí não acontece comigo? Por conta da espiritualidade. Chame Daniel, por quê? Por conta do testemunho. Tem testemunho, conduta ilibada, não muda. Chove, faz frio, chove canivete, joga no leão, põe fogo, o cara continua o mesmo, não mudou, é o mesmo cara, por causa da autoridade. Ele tem autoridade, chega lá e repreende o inimigo. Espera aí que eu vou chamar uma pessoa para repreender. Você está lá para quê? Repreende você, ué.
Chegou um abacaxi aqui para mim. É você, se você chegou para você, chegou. É com você o negócio. Resolva. Aproveite a oportunidade, resolva. Porque tem hora que você não vai achar pastor, você não vai achar presbítero, você não vai achar gente do seu lado. É você. Enfrente o que tem que enfrentar e repreenda em nome de Jesus. E declara cura, e ministra libertação, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então Daniel trouxe o sagrado para o ambiente de vida dele. Isso é top demais. Irmãos, pastor Walter, o fundador desse ministério, ele falava assim: quando o mundo tiver inveja de nós, olha o que ele falava, as igrejas dos crentes, ele dizendo, não é de nós, ministério, nós veremos nossas igrejas todas cheias. Porque o mundo tem que ver em nós testemunho, tem que ver em nós autoridade, espiritualidade. O mundo tem que ver em nós que no nosso entorno há vida, há abundância. O mundo tem que ver em nós que o Evangelho muda nossa vida. Muda. Pode demorar, mas ele muda. Eu não fui mudado do dia para a noite, mas ele muda. Há mudanças constantes na nossa vida, mas nós devemos permitir. Mas sabe o que acontece? Nós gostamos, às vezes, de um ambiente, desculpe a expressão, meio obscuro, assim, parece que nós gostamos daquilo. Varão, se você está nessa, sai dessa, em nome de Jesus. Sai dessa. Isso não vai te levar a nada. Isso não presta. Isso é morte. Isso é separação. Isso, meus irmãos, é coisa horrível. Feio de ver, como diz as crianças. Sai dessa. Vai para o ambiente de Deus. Eu não estou preocupado com o meu entorno. Mas o fulano, o ciclano, não sei o quê. O meu entorno pouco me interessa. O que interessa é a minha vida com Deus. O que interessa é a minha vida com o Senhor. O que interessa é o meu testemunho com o Senhor. Pastor, mas você não está vendo que está todo mundo indo? E daí, brother? O Senhor espera, na prática, exemplos da nossa vida. O Senhor espera da nossa vida prática. Quinta-feira eu saí daqui, pedi licença aos irmãos no culto, fomos no hospital visitar a sobrinha da Tânia. Chegamos lá, eu tinha ido lá já uma vez na semana, voltamos na quinta, porque estávamos aqui. Aí eu peguei uns livros que nós temos ali, uns devocionais, levei. Lá tinha 3, a irmã dela mais 2. Quando eu cheguei lá tinha 4. Um quarto minúsculo. Eu vou falar para vocês, capaz que a metade desse altar aqui tinha acho que 4 berços lá, a Tânia sabe. Com infecção hospitalar, uma coisa. Eu fiquei preocupado até com a sobrinha dela, que já estava melhor. Graças a Deus teve alta no outro dia. E eu tinha falado para a Rosana, quando eu cheguei, eu fui lá, não lembro o dia, acho que foi terça. Lá tinha uma moça, aqui, eu não estou falando, a moça toda desenhada, uma roupa mãe, uma roupa muito decotada, muito. Eu até falei assim, bem, aquela moça lá parece que não é muito normal não. Quando eu cheguei lá em casa, a Tânia sabe do que eu estou falando. Aí fui embora, levei os livros, cheguei lá, achei interessante, meus irmãos, que sabe quando você vai e fala assim, desse mato aí não sai coelho. Eu vou dar o livro, ela vai pôr fogo nesse livro, e pôr fogo nesse devocional não vai dar nada. Irmãos, a gente se engana demais. Desculpa o que eu vou falar, falando em relação a mim mesmo, como a gente é incrédulo, como a gente é impaciente com a obra de Deus na vida do outro. Pegou o livro,
eu falei para todas elas, tinha chegado mais um lá, então era 3, virou 4 nesse quarto, crianças com mãe, avó. E aí eu falei assim, então não tinha levado para o quarto elemento, levei para 3. Eu falei assim, eu vou te ensinar a ler esse livro. Ela falou assim, eu estou precisando muito disso. Ela abriu, essa aí, que eu assim, não dava R$1. Eu falei, essa aí vai queimar o livro. Eu saí de lá, eu falei do projeto de Deus para a vida dela. Ela abriu o livro, trouxe uma palavra que estava no livro para ela. Os olhos dela encheu de lágrimas, ela falou assim, eu precisava muito de uma palavra dessa. E nós às vezes, meus irmãos, olha a impaciência do Romério, olha a incredulidade do Romério, dizendo, vai queimar o livro. E elas perguntaram para a irmã da Tami, como que a gente faz para chegar lá nessa igreja? Aí a irmã da Tami explicou, não, eu não moro aqui também, eu moro em Salto. Aí eu falei, não, está aqui o endereço da igreja, vocês vão, um momento desses, em nome de Jesus, vocês vão poder estar lá, nos visitar. Agora nós, meus irmãos, o que é que nós fazemos? Nós achamos que esse exemplo é para o outro. Isso aí não é para mim, isso aí é para outra pessoa. É não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Quem tem que dar o exemplo não sou eu, é você. Irmãos, somos nós. Essa moça, ela está por aí, nas padarias, ela está por aí no posto, ela está por aí na rua, ela está por aí nas lojas. Elas estão por aí. Elas estão nas portas dos colégios. Elas estão por aí. Agora, e o Daniel falou assim, cara, o meu entorno, ele vai ser um entorno sagrado. Ele não vai ser um entorno como o ambiente de Babilônia. Vai ser o entorno do reino e não outra coisa. É isso que Daniel está falando. Então, meus amados, essa é a grande questão da nossa vida, é ver o invisível, ver o que não o que não pode ser tocado, não pode ser apalpado. Não pode ser. É subir essa montanha sabendo que ali para cima tem um negócio extraordinário para a minha vida. É subir essa montanha crendo que Deus me aguarda. Ele está no fim do curso, Ele está no final da jornada. Ele me aguarda para coisas extraordinárias. Amém, igreja? E eu termino com um texto que para mim foi uma grande bênção nessa semana que se encerra hoje. Romanos 8:24. E eu faço um comentário bem rápido e termino. Terminei com esse versículo também na quinta. Nessa esperança fomos salvos. Então nós fomos salvos em Cristo. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Olha lá. Esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera por aquilo que está vendo? Ninguém espera. Quem espera, a NVI é um pouquinho diferente. Quem espera naquilo que está vendo? Ninguém espera. Então esperança não é o que você vê, é o que você não vê. Você não está vendo, mas você espera. Agora, meus irmãos, o mesmo texto ele vai dizer assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, todas. Agora, é para todos? Não, meus irmãos. Não, isso aí é para mim, esse versículo aí. Nós só queremos ele, né? Mas só que a hora de nós praticarmos nessa esperança, fomos salvos, contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Então, meus amados, nossa esperança não pode ser colocada em coisas terrenas, em coisas que se vê. Não pode, não deve ser. Não pode ser no dinheiro, no sucesso, nos relacionamentos. Porque se for, nós estamos fadados à decepção. É fatal.
porque nossa esperança não pode ser isso, não pode ser num bem material. Então, meus irmãos, porque tudo isso é passageiro, tudo. O carro bacana que consagramos hoje aqui do Augusto é passageiro, os nossos bens passageiro. Outro dia nós levantamos um assunto ali, não tem nada a ver, né? Acho que foi a temática da Eliette ali, por conta do problema que ela estava vivendo recente, do luto do irmão. Nós levantamos o negócio de urna, né? Não foi ali que falamos isso? Lá, meus irmãos, eu lembro a última vez que eu fui foi da minha sogra, aqui em Campinas. Essa hora aí, cara, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter bilhões no banco, não adianta nada. Não adianta. Você ter, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Chega lá, está lá o corpo frio da minha sogra, e eu decidindo que urna nós vamos colocar ela. Onde nós vamos colocar? Já passam-se alguns anos, mas eu me lembrei disso esses dias. Não adianta nada, querido. Por isso você e eu precisamos valorizar o tempo presente, viver a vida que Deus tem nos dado o privilégio de poder viver, porque vai chegar uma hora que não adianta você ter bilhões, não adianta você ter nada, não vai adiantar. Todos um dia partirão para esse lugar, querendo ou não, partirão para esse lugar, e a felicidade só Jesus pode nos dar, só Jesus. Só Jesus tem a felicidade plena. Só o homem do reino alcançará a felicidade plena. Então Paulo vai falar assim: quem espera? Ele faz uma pergunta, então uma interrogação ali. Quem espera por aquilo que está vendo? Ué, você não espera não? Se o cara ele estivesse vendo o final da montanha, ele estava esperando o quê? Nada, ué. O nosso alpinista ali, que a gente não sabe quem é. Ele não sabe. Então que esperança é essa? Se você pode ver, você não precisa esperar. Esperar para quê? Esperar para quê? Agora a sua esperança em Cristo, a minha esperança em Cristo, ela nunca se esgota, nunca se esgotará. Ela é sempre viva, ela é sempre real. E o Senhor Jesus, nessa esperança, Ele sempre nos surpreende, Ele nos renova, Ele nos abençoa, quando nós temos a esperança nele. Sempre Ele vai te surpreender, sempre Ele vai nos surpreender. E se Ele vai surpreender, vai ser com coisas positivas, bênçãos para a sua vida. Agora deixa eu te falar, siga em frente, não pare, não fique longe dos preceitos de Deus, não fique longe das verdades bíblicas, não fique à beira do caminho, não fique à porta, não fique, vá para a presença de Deus. Haja profundidade na sua vida, haja profundidade em nossas vidas, haja profundidade na sua casa, para que você tenha esse relacionamento exponencial com o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém. Seja como Daniel, quando precisarem, eles saibam onde buscar, onde está Daniel. Daniel chegou e as coisas mudaram. Você possa chegar como homem do reino, como mulher do reino, e as coisas possam mudar, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que você se levante nesta noite como um homem, uma mulher de Deus, sabendo que Ele cuida de você, que Ele te fortalece, que Ele te abençoa, e que Ele quer que você seja um homem cheio dessa graça, e que você busque isso, e veja o invisível
em nome de Jesus. Veja o que ninguém está vendo. Veja a cura, proclame a cura, a libertação, a salvação, proclame a saúde, proclame em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Fique de pé por um instante. Aí o sangue circula, vai ficar bom.